Meus queridos, Deus abençoe vocês. Quero aqui externar algo muito importante, que é a palavra de Deus. Me perguntaram esses dias se é possível um crente que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, possivelmente fala em línguas, se esse mesmo ele pode ser possuído pelo diabo. É uma expressão forte, mas foi uma pergunta que me fizeram. Bem, não há como um cristão genuíno ser possuído pelo diabo, sendo que a Bíblia diz, em 1 de João, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, não há como ele ser tocado, ele ser possuído pelo diabo. Porém, é possível que um cristão genuíno até, tenha algumas complicações, digamos assim, espirituais. Isso por conta de estar vivendo, morando, residindo, habitando no corpo desta carne. Por exemplo, nós vemos aqui em Gálatas, no capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 5, o versículo de número 17, que diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes, a carne e o espírito e a carne, se opõem, são opostos entre si, um ao outro, para que não façais o que quereis. Texto como esse, você vai encontrar diversos na Bíblia, mostrando um conflito entre carne e espírito. Quem é que vai suprimir essa batalha? Aquele, porém, que for mais alimentado. Se você alimenta mais a carne vai suprimir o espírito. Se o espírito é mais alimentado, ele vai suprimir a carne. Outra coisa bastante interessante, eu gostaria de deixar aqui alguns textos para você ler. Por exemplo, Romanos, no capítulo de número 7. Romanos, no capítulo de número 7, fiz questão aqui de ver na apostilhazinha que tem em mãos. Romanos 7, do versículo 14 ao 25. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai estar aí mostrando esse conflito entre carne e espírito, E há tantos e tantos outros versículos. Agora preste bastante atenção no seguinte: é que a carne, ela está inteiramente interligada à alma. A alma, ela se expressa por meio do nosso corpo, ou dos 5 sentidos do corpo, digamos assim. São aqueles sentidos que você já conhece, Entendeu? Então, por ela estar em contato com esse mundo físico, ela acaba absorvendo as coisas desse mundo físico, inclusive o pecado. E aí nós vemos o seguinte: Jesus, quando ele vai orar, ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Logo eu entendo que a carne e a alma são praticamente a mesma coisa, como eu disse a vocês, porque a alma se expressa por meio dos 5 sentidos do corpo. Aí você vê Tiago, por exemplo, falando a respeito de algo bastante interessante. Jesus disse: o espírito está pronto. E olha que quando Jesus falou isso, Jesus falou com uns caras que ainda iriam traí-lo, abandoná-lo, que ainda não tinham recebido a presença do Espírito Santo dentro deles. O espírito está pronto, pelo fato de Jesus estar ali com eles, doutrinando, ensinando, a presença do Senhor estava ali. Mas o Tiago, capítulo de número 1, ele traz um esclarecimento interessante sobre isso, que eu quero finalizar
lendo o que o apóstolo Tiago falou no capítulo de número 1. Veja que coisa interessante. Ele diz o seguinte, a partir do versículo de número 21, diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia toda malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. No primeiro dia que nós aceitamos a Jesus, nosso espírito foi preparado. Porém, a alma, ela tem que passar por alguns processos, processos de cura e libertação, vícios, ensinamentos errôneos, pecados, e todas essas questões, elas são processual. A libertação do crente, ela é gradual e ela é proporcional à sua fé e conhecimento. Por isso que Jesus disse, e conhecereis, está no gerúndio, e conhecereis, ou seja, é algo gradual, o conhecimento de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo à pergunta, o diabo pode possuir um crente? Eu não diria possuir, mas inflamar, de certa forma, de forma indireta, influenciar, certo? Por exemplo, alguém que está combalido na sua alma por conta de uma depressão, de uma tristeza profunda, pode receber sugestões na sua mente do diabo e achar que está endemoniada e fazer coisas de pessoas endemoniadas. É possível, sim, é possível. É possível o diabo encontrar uma fragilidade em algum aspecto psicossomático e ali afetar, gerando uma doença e etc. Porque nós também entendemos que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, a declarar a palavra da fé e a combater essas coisas malignas através do conhecimento da verdade, Enfim, fica aqui a minha resposta. Se você gostou, compartilhe com mais alguém. Isso pode trazer um esclarecimento poderosíssimo, para aqueles que estão passando, quem sabe, um momento conturbado nas suas vidas. Quando o apóstolo Tiago diz que nós devemos despojar de todo acúmulo de maldade, de malícia, e receber com mansidão, a palavra mansidão aqui é humildade. A palavra que em nós foi implantada, ela é poderosa para salvar nossas almas. A salvação aqui da alma não é a salvação eterna que você recebeu no seu espírito, é a salvação dos males que acometem a sua alma. A palavra tem esse poder. Que Deus te abençoe. É isso.